Oi povo, eu sou Cristi Hoff, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é a primeira resenha de livro que eu vou fazer aqui, então deixa o like porque eu quero fazer várias. Hoje a resenha é sobre A Garota no Trem, e ele tá com isso aqui porque eu peguei na biblioteca do Sesc da minha cidade, porque infelizmente eu ainda não tenho aquela estante linda, cheia de livros. Um dia eu vou ter, mas por enquanto, de vez em quando eu pego algum livro emprestado da biblioteca do Sesc ou da faculdade. O A Garota no Trem é um thriller psicológico que foi escrito pela Paula Hawkins, eu acho que é assim que pronuncia. E ele conta a mesma história pelo ponto de vista de 3 mulheres: Rachel, Megan e Anne. A Rachel, que é a tal da garota no trem do título, ela pega esse trem para ir trabalhar e aí ela passa por um lugar onde tem algumas casas. E ela observa 2 casas em especial. Uma é a que ela morava com o marido dela, que é o Tom, que agora não é mais marido, mas antes era. E a outra é a casa da Megan, que no começo do livro ela não sabe que se chama Megan. O que acontece é que ela fica observando a casa da Megan, porque a Megan e o marido, o Scott, estão sempre na varanda e eles parecem um casal muito feliz. E ela fica meio que colocando as frustrações dela em cima da Megan e do Scott, porque o casamento dela acabou por causa de traição e por causa do alcoolismo, da Rachel. E então ela fica olhando e fica pensando, nossa, como eles são felizes, olha que lindo. Até que um dia ela vê a Megan com outro cara na casa deles, na varanda, e aí ela fica bem louca da vida, porque ela fica tipo, como assim que ela fez isso com a gente? Com a gente, tipo, como se ela fizesse parte de alguma coisa ali. Nesse mesmo dia, a Rachel, ela sai e toma um porre daqueles, bem a cara dela, sempre faz isso. E aí ela volta pra casa toda lanhada, toda mijada, é um horror. Só que ela não lembra o que aconteceu. Ela acha que entrou numa briga de repente, mas não lembra o que aconteceu. E é nessa mesma noite que a Megan desaparece. Aí a Rachel inventa uma história que ela é amiga da Megan e vai pra casa do marido dela, o Scott, contar que ela tinha visto a Megan com outro cara. Falando um pouco das outras personagens principais, temos a Megan, que é a mulher que desaparece. Ela é super livre, assim, muito bonita. Ela tem vários amantes durante o casamento dela. Ela teve um passado muito, muito, muito difícil. E ela tem umas crises de ansiedade, coisas assim. Então ela vai pra terapia. E daí na terapia ela conhece o Kamal Abdick, que é o terapeuta dela, o analista na verdade. E aí ela se apaixona por ele, o que é uma coisa super comum de acontecer na vida real, tá? Acontece muito isso do paciente se apaixonar pelo analista. O ruim que eu achei é que em todo livro, toda série, todo filme que eu assisto que tem um psicólogo, ele faz merda. E aí eu fico meio assim, porque a profissão do psicólogo já é meio, às vezes, vista com maus olhos por algumas pessoas, e aí ainda tem essa coisa assim de o psicólogo sempre sair muito da ética profissional dele nessas histórias de ficção. Então eu fico bem chateada quando eu vejo isso. Mas aqui até que é mais ou menos aceitável, digamos que é quase aceitável, porque o Kamal deixa de ser então analista dela e passa a ser amante. E, aliás, ele é um dos personagens mais interessantes do livro, é um dos que eu mais gostei, porque ele é o único personagem sensato do livro, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. A terceira mulher que conta essa mesma história é a Anna. A Anna é a atual esposa do Tom, que é o ex-marido da Rachel. Os dois têm uma filhinha, a Ivy, e a Anna ela fala muito no começo do livro sobre como ela é feliz com a família dela. E ela é a personagem mais sem noção, a que eu tenho mais ranço, porque ela praticamente ajudou a destruir a vida da Rachel.
E pra ela tá tudo certo, porque, tipo assim, quem mandou ela beber tanto, ou, sei lá, não dar atenção pro marido dela, né? É uma coisa muito assim, eu acho ela insuportável, a Ana. Enfim, eu não vou contar pra vocês como é que essas três mulheres têm a história, as histórias cruzadas, na verdade, mas eu vou dizer o que eu gostei e o que eu não gostei do livro. O que eu gostei foi a narrativa, principalmente, porque eu gosto muito de narrativa em primeira pessoa. Eu acho em terceira pessoa uma coisa muito impessoal, apesar de que a maior parte das vezes o narrador ele é onipresente, onisciente, eu acho muito impessoal. Eu gosto mais quando é em primeira pessoa. Cada capítulo é narrado por uma delas. Nós temos os capítulos divididos assim. Não sei se está dando pra ver, mas tem o nome de uma delas, esse aqui é da Rachel, uma data, e é dividido em manhã e noite, né, na maior parte das vezes, mas também tem tarde, tem madrugada, né? E eu gostei muito disso porque meio que resolve, se eu posso dizer assim, um dos problemas da narrativa em primeira pessoa, que é você ver as coisas por olhar de um personagem só e não ter outras versões. Então aqui nós temos 3 versões dos fatos. E isso eu acho realmente muito legal. E gosto muito quando os sentimentos das personagens principais eles são postos de maneira mais poética até. Né? Quando os sentimentos são explicados usando metáforas. Tem bastante disso aqui. E eu acho muito legal esse tipo de narrativa. O grande problema desse livro é que ele não precisava ter tantas páginas. Realmente não precisava. Ele tem mais de 300, mas ele poderia ter facilmente 100 a menos. Eu demorei muito pra ler, porque o começo é muito bom e o final é legal, mas o meio é... O meio não dá, gente. Tem muita coisa aqui, muito capítulo cheio de nada. Alguns capítulos eles te dão umas peças pra juntar, pra tentar descobrir o mistério do final. Só que a maioria dessas peças são bolas muito curvas. Só ali no final que eles vão te dar alguma peça pra você ter alguma condição de tentar adivinhar o que vai acontecer realmente. Eu não gosto de bola curva, Não bola curva, mas é que parece que não faz sentido, sabe? Tem umas coisas que tem aqui que parece que não faz sentido, que pistas falsas, melhor dizendo, é melhor, né, que bola curva. Pistas falsas, eu não gosto de pista falsa, aqui tem algumas. E o começo e o final parece que você está lendo um livro totalmente diferente. Tem essa premissa aí super interessante da Rachel observando a vida dos outros, aí você pensa, nossa, que mina louca, dentro do trem. E aí o final não tem nada a ver com o trem e não tem nada a ver com a Rachel ser fora da realidade. Então, sei lá, é claro que não seria tão legal se fosse, né, previsível, não ia ser muito bom, mas ainda assim é uma coisa totalmente diferente no final. E eu não gostei, eu gostei muito do início dele, e eu gostaria que essa linha, né, de narrativa tivesse continuado até o final do livro. Todos os personagens eles têm um desequilíbrio bem pronunciado, assim. E eu achei meio fake, porque isso é um artifício muito utilizado para justificar algumas coisas que acontecem aqui, que é pra você ficar tipo, nossa, eu não acredito que isso aconteceu. Mas o fato de todo mundo ter um desequilíbrio muito grande fica difícil da gente engolir, sabe? Eu sei que é uma obra de ficção, mas tem que ter uma certa verossimilhança nesse tipo de coisa. E eu não achei muito, porque... Gente, tem uma coisa que é defendida aqui que, tipo... um foi deixando o outro mal, só que não é bem assim. Eles não são o tipo de pessoa que ficaram mal só porque alguém fez alguma coisa com eles. Eles já estavam mal antes, então eles já tinham uma saúde mental bastante prejudicada, tô dizendo todos eles, todos. Tirando, deixa eu ver, o Kamal Abdick, que é o analista, a Cat, que é a amiga da Rachel, e o namorado da Cat, que quase não aparece. O resto, as pessoas são sem noção, as pessoas são totalmente fora da realidade, e isso irrita
quando se torna uma coisa fake. Isso irrita muito. A própria Rachel é uma das personagens mais irritantes que tem aqui. Ela é muito, muito chata. Eu acho que isso é de propósito, porque no livro ninguém aguenta a Rachel, né? Porque ela é alcoólatra, então ela vive a vida em função do vício. E aí ela fica chata mesmo. Mas, gente, isso fica muito maçante quando a maioria dos capítulos é sobre ela, e a maioria desses capítulos sobre ela é cheio de nada. Então fica bem difícil. A Anna é muito pior que a Rachel, tá? A Anna é uma pessoa dissimulada, tem umas atitudes completamente absurdas, e você fica tipo, what? O final, a Anna no final, ela é alguém assim que eu fico tipo, não pode. Não pode. Eu já conheci muita gente ruim na vida, mas que nem a Anna, e eu nunca vi. E eu achei ela uma personagem bem fake mesmo. Porque ela é totalmente sem noção de nada. Talvez ela tenha, sei lá, algum transtorno, mas eu acho que não era essa a ideia do livro. Trazer a Anna com algum transtorno. Mas se eu fosse arriscar, se eu fosse justificar as atitudes dela, deveria ter um transtorno, algo do tipo narcisista, né? Porque só importa ela e o mundinho dela e aquilo ali. E eu não sei se eu posso não recomendar o livro, porque tem gente que gostou muito. Eu no começo tava adorando, só meio que ficou meio chato, né? Mas assim, não é um thriller psicológico daqueles que são os fodões mesmo, que tipo vai explodir tua cabeça. Não é, tá? É uma coisa mais light. Então se você quer começar a ler thriller psicológico, não comece por ele. Não começa porque ele é arrastado, ele é longo e não vai explodir sua cabeça. Pode ser que você não espere, que vai acontecer no final, como eu não esperei, mas é bom começar com outro, porque tem vários thrillers psicológicos também curtinhos e que explodem as nossas cabeças, que acontecem umas coisas que a gente fica, meu Deus. Mas não é o caso desse aqui. Se você já lê thriller psicológico e tá assim com bastante tempo livre, talvez valha a pena você ler, mas eu vou dizer pra vocês que eu não gostei muito, não. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal pra ver mais. Vai ter mais resenha por esses dias aí. Eu não sei, mas vai ter mais, tá? Não se preocupem que vai ter mais. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!